Noite, minhas borboletas lindas. Feliz Dia Internacional da Mulher. Para quem não me conhece ainda, meu nome é doutora Marli Copelli. Sou biomédica, psicoterapeuta e terapeuta de práticas integrativas. Essa live vai ficar no nosso podcast disponível, tá? No podcast Borbolete e Saia do Casulo, logo após o término da live. Hoje eu vou estar recebendo a minha amiga Kátia Rangel, que é psicanalista e mentora de relacionamento. Nós vamos abordar o tema como lidar com a insegurança e a ansiedade nos relacionamentos. Ela é especialista em relacionamentos. Já tá por aí, Kátia? Oi, Marli. Boa noite. Obrigada, minha amiga, por ter aceitado o convite. Se Eu que apresente. agradeço. Olha, Marli, muito obrigada pelo convite, é uma honra, né? É sempre muito bom a gente poder levar voz, assim, àqueles que querem conhecer, querem crescer, né? Como pessoa. Então, parabéns por esse trabalho. Oi, Mari. Mari é uma linda, ela também é terapeuta, gente finíssima. Estávamos juntos, né, nesse final de semana, crescendo aí com o nosso programa. Então, Marli, é, eu sou, como você falou, eu sou Kátia Rangel, né? Eu trabalho com mulheres que estão em crises no relacionamento. Eu ajudo essas mulheres, né, a conseguirem se posicionar dentro do relacionamento, aumentar a autoestima, a autoconfiança, né? E se posicionar, né? E principalmente resgatar um casamento em que tem uma relação saudável, duradoura e feliz. Por que não, né? Afinal, olha, eu estou casada há 30 anos e eu sei exatamente os altos e baixos, né, de um relacionamento da vida a dois. Então, eu estou aí, né, ajudando essas mulheres, trabalho com muitas mulheres aqui no Brasil e fora também. A gente está potencializando aí, fazendo um exército de mulheres aí fortes, memoráveis, capazes de terem relacionamentos verdadeiramente assim, saudáveis. É isso que a gente quer nesse Dia da Mulher, não poderia ser um outro assunto, né, tão interessante quanto esse, né, Marli? Eu vi, e eu estava, depois que eu marquei com você, que eu vi, eu me liguei que era Dia Internacional das Mulheres. Que bacana. E eu achei muito interessante isso, porque a gente vai falar sobre relacionamento. Hoje mesmo eu dei duas palestras, né? Uma de empoderamento feminino, que eu acho que é necessário falar desse empoderamento, que hoje as mulheres têm um espaço que anteriormente nós não tínhamos, e inteligência emocional, porque sem inteligência emocional a gente não vive bem nem com a gente, quanto mais com o outro. Então a gente tem que aprender a se conhecer para poder ter um relacionamento saudável, primeiramente conosco, para depois com o nosso cônjuge e com todas as pessoas ao nosso redor, porque a gente vive de relacionamentos, né? A nossa vida é se relacionar. Sim, nós somos seres relacionáveis o tempo inteiro, né? Tô aqui mandando aqui uns aviãozinhos aí, mandem aí os coraçõezinhos, vamos lá chamar aí uma mulherada para estar aqui na live, né, Marli? Afinal de contas, esse Com bate-papo é certeza. sempre bom, porque a gente está sempre crescendo, aprendendo, trocando, e isso é bem saudável. E aí tem um gatinho aí, ó. Ah, minha filha já participando da live. A outra está debaixo da coberta, mas Maia está aqui, não adianta que ela participa. Boa noite, Cida. Ela sempre participa das Ai, que lives. A outra não legal. é porque não ouviu ainda a voz, porque toda vez que ela ouve a voz de alguém diferente, Ó, ela sabe que a live começou e ela vem. Daqui a pouco ela que bacana. aparece, amor. Que bacana. São terapeutas junto com a mãe, minhas filhinhas gatas.
Boa noite, Cida. São minhas filhas, meus amores. Que bom. A Cida é uma grande amiga e uma paciente que a gente está trabalhando. Boa noite, Sandra. Que bacana. Uma outra paciente minha. A gente fala que a gente é paciente, mas vira amiga, porque a gente dá ajuda, não só ajuda nas terapias, mas fora das terapias também, que eu sempre me disponibilizo muito para elas, cada grupo, né? O grupo Porto Alegre, Saia do Casulo, que é um grupo de mútua ajuda, já tem mais de 90 pessoas no grupo. Que ótimo. E assim, tem algumas pessoas que realmente precisam de um carinho, de um afago melhor. E assim, eu não nego. Que bom. Eu gostaria de falar um pouquinho, Kátia. Por mais que para a gente ter um relacionamento saudável, a gente deve manter a individualidade. Não sei se você concorda com isso, porque é muito importante essa individualidade. Eu converso com algumas pacientes minhas, e eu já conversava antes de trabalhar com psicoterapia, quando eu trabalhava só com acupuntura e as práticas integrativas, que a gente tem que ter um momento só nosso, independente de marido, independente de filho, porque a gente, hoje, a gente desempenha múltiplos papéis, né? A gente tem mãe, a gente é profissional, a gente quer dar conta de tudo, e a gente precisa desse momento só nosso, para a gente buscar o nosso equilíbrio. Porque senão a gente começa a desenvolver autocobrança, ansiedade, insegurança, e inclusive dores físicas, né? A gama de fibromialgia aumentou assim, absurdamente na sociedade. E é uma doença que, na maioria das vezes, assim, 99% ocasiona mulheres. Homens é 1%. Então, essa individualidade é importante. Eu estava conversando com o marido de uma paciente minha, eu falo para ela manter a individualidade. Ele disse, você quer acabar com o meu casamento? Eu falei assim, nada disso. Existe a mulher, existe a mãe, existe a esposa, mas existe o ser individual como um todo que tem que ser respeitado também. Porque senão a gente perde a nossa individualidade e perde nossa persona, que é o que eu falo na minha mentoria, Borbolete, que a gente se afasta da nossa essência primordial, a qual nós nascemos com ela. Então, se a gente perde a nossa individualidade, a gente desconecta dessa essência primordial. E para a gente se reconectar, a gente precisa se interiorizar e se reconectar com o nosso eu. Senão a gente vai ter insegurança, aí vai sofrer ansiedade, e muitas vezes o relacionamento acaba porque você não tem essa individualidade, esse tempo para você. Sim, é verdade. Você falou assim, muita assertividade, que nós precisamos sim manter a nossa individualidade, né? Afinal, nós somos seres que nós possuímos necessidades próprias, né? Nós somos seres que precisamos ter o nosso espaço, a nossa identidade pessoal, né? E às vezes, quando nós estamos dentro de um relacionamento, às vezes as pessoas acham que a gente precisa viver somente para o outro. E acaba o relacionamento ficando desgastado, ficando até tóxico, né? Então, realmente, a gente precisa desse espaço, a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, fazer aquilo que a gente almeja fazer na nossa individualidade. Somos seres muito diferentes. E por sermos seres diferentes, nós precisamos e temos necessidades diferentes. Ter essa consciência, Marli, ela é muito importante, né, para que o relacionamento fique mais saudável. Nós precisamos ter essa consciência que a individualidade, ela serve tanto para um, ela é saudável tanto para um quanto para o outro,
dentro do relacionamento, né? Porque faz com que esse relacionamento seja mais saudável. Sim. E quando a gente... Às vezes as pessoas confundem, né, essa questão da individualidade com falta de responsabilidade no relacionamento. E acha assim, não, ele tem que viver para mim, ela tem que viver para mim o tempo inteiro, sair sozinho jamais, fazer coisa com os amigos jamais. Mas isso, na verdade, não tem nada a ver de você, do outro não valorizar você dentro do relacionamento. Uma coisa é totalmente diferente da outra, né? Quando você tem a sua individualidade, isso não quer dizer que não vai haver respeito, que não vai haver a questão de você ser vista e ser amada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que realmente a gente precisa desse espaço, a gente precisa ter um momento nosso. Esse final de semana, né? Eu sou, como eu disse, eu sou casada há 30 anos, e esse final de semana eu precisei, né, sair daqui, sou do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, fui a trabalho, reuni com amigas, rimos, brincamos, né, contamos caso. Então foi algo assim super saudável. E não quer dizer que eu desrespeitei o meu esposo, não quer dizer que eu não tenha amor, carinho por ele, mas é o meu momento em que ele respeita o meu trabalho, em que ele respeita as minhas amizades e vice-versa, né? Ele também tem essa oportunidade de ter esse tempo dele com os amigos dele, né? De sair com os amigos, tudo dentro do respeito. Quando nós não damos essa liberdade, é muito difícil que o relacionamento prospere e cresça. Então, é necessário que esse casal ele consiga conciliar, né, essa liberdade com a necessidade de dividir essa vida assim a dois, de ter esse relacionamento a dois. Isso é muito importante. Com certeza, você falou uma coisa que eu acho muito assertiva, é manter as amizades. Porque muitas vezes, quando as pessoas entram no relacionamento, ela abandona todas as amizades. E depois elas precisam de alguém para ouvi-las, e não tem, porque se afastou de todo mundo, como vai ter alguém agora para ouvi-la? Porque a gente precisa, às vezes, de uma amiga para nos ouvir. E como você falou, manter o respeito dentro do relacionamento. Porque se perder o respeito, eu falo que qualquer relação, se perder o respeito, perdeu tudo. Eu acho que respeito é primordial para qualquer tipo de relação. Não só amorosa, quanto amizade, quanto familiar. E se a gente, como você falou, se a gente perder essa identidade, a gente acaba se tornando um tal do relacionamento tóxico. E alguém está dando oi para você. Oi! Tudo bom, gatinho? Encontrei esse rapaz aí lá em Santos. Lá em Santos. Curtindo lá a praia. Seja bem-vindo. Então, se a gente o que você estava falando é o seguinte, às vezes, Marli, as pessoas, elas confundem essa questão de ter essa liberdade. Eu, por exemplo, vem muitas mulheres no meu consultório reclamar que tem assim, um ciúme absurdo do companheiro, porque ele não valoriza, porque ela se sente sozinha, ela se sente insegura, é porque ele sai, ele não tem tempo para ela, então acaba virando algo assim muito danoso ao relacionamento. Abusivo. Porque acaba ficando, tem os dois lados, né? Tudo aquilo que não tem um equilíbrio, ele acaba adoecendo, ele acaba ficando, trazendo problemas, né, no relacionamento. Tudo tem que ter um equilíbrio. Todos nós precisamos sair, nos divertir, conhecer pessoas, fortalecer amizades, mas existe o equilíbrio. Quando esse equilíbrio não acontece, o relacionamento não tende a dar certo. Não tende mesmo, sabe? Porque fica tóxico. Um fica numa insegurança absurda, o outro talvez num desrespeito também absurdo. Então, como eu falei anteriormente, quando se tem respeito dentro do relacionamento, a coisa funciona. Ninguém está dentro de um relacionamento preso. O grande problema, Marli,
é que as pessoas acreditam, por estar em um relacionamento, elas estão presas. Então, esse relacionamento tende a fracassar. O relacionamento, só vem para somar, né? É você sair junto com seu parceiro, mas também você sai separado, você ri, você passeia, você brinca, você conhece pessoas, né? E, a partir daí, você se torna uma pessoa alegre, porque você só tem a agregar, né? Nesse mundo que a gente vive, que a gente corre de um lado para outro, está sempre aí em movimento, se a gente se prender dentro do relacionamento e achar que é só um mundinho a dois, ele não sobrevive. Ele não sobrevive. Eu sei disso. É aquela questão também que você falou. Os relacionamentos tóxicos muitas vezes ocorrem por causa de ciúme, porque a pessoa tem insegurança e tem uma dependência emocional do parceiro. A gente não pode ter dependência emocional. A gente tem que ser um ser completo, por isso que a gente precisa de ter a nossa individualidade, porque se a gente sendo completo, a gente não vai precisar que ninguém nos preencha o vazio. A gente vai ter alguém para compartilhar uma vida, não para suprir as necessidades que outra hora não foram supridas e que causou essa dependência emocional. Eu concordo plenamente com você. E admiro um casamento de 30 anos. Hoje, a gente vê que os relacionamentos estão muito fúteis, né? Então, muito rasos, vamos dizer assim. Né? Superficiais. E aí, eu mesmo por que isso? Porque exatamente... Mas é exatamente pela falta de maturidade, Marli. As pessoas hoje querem ter posse do outro, sabe? Sim. Ela tem dificuldade de dividir, ela tem dificuldade de se entregar, ela tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de conversar, de se comunicar, entende? Então, é algo que vai além do relacionamento e que deve ser olhado. Então, o autoconhecimento, ele é extremamente importante quando a gente está para a vida, né? Mas quando a gente está em um relacionamento. O autoconhecimento é você primeiro olhar para você. Ei, quem sou eu? O que eu quero de verdade para mim? O que eu gosto? O que eu sinto? Por que isso acontece comigo? Né? Porque a pessoa que é insegura em um relacionamento, ela vai ser insegura em qualquer relacionamento. Porque é dela, está dentro dela. Então, buscar o autoconhecimento é algo importante para se ter um bem-estar. Porque ninguém nasce inseguro, entende? Sim. Foi algo que no meio do caminho, da nossa jornada de vida, aconteceram coisas, né, que veio trazer para a gente insegurança. Talvez um relacionamento lá atrás que não deu certo, talvez algumas questões lá atrás também com os pais, enquanto criança. São várias coisas, nós somos seres muito complexos, né? Então, uma coisa é certa, nós não nascemos inseguros. A insegurança, ela vem com as nossas experiências, né, que vão surgindo no decorrer da vida da gente. E isso é importante para que a gente comece a olhar para a gente e falar, oi, o que está de errado? Por que eu sou inseguro? Porque a insegurança dentro do relacionamento, ele é algo tóxico. Ele é algo que pode atrapalhar o relacionamento de verdade. E às vezes a pessoa não consegue controlar, é algo que é muito além dela. E realmente pode destruir relação, que tinha, assim, total potencial de dar certo. Quantas pessoas, porque tem uma pesquisa, né, feita, esses dias eu estava vendo nas redes sociais, que nunca se separou, houve tanto divórcio, né, principalmente depois da pandemia. Mas, assim, que 90% das pessoas, 90% das pessoas que se separam, quando foram feitas entrevistas com ela, elas não queriam se separar de verdade. Elas não queriam se separar, entende? Então, elas se separaram porque talvez ali no meio do caminho não houvesse, não teve a preocupação ou talvez não tivesse o conhecimento de fazer ajustes, de olhar para dentro de você e falar, o que está precisando aqui que eu melhore? O que está faltando no meu relacionamento para que ele dê uma guinada? O que eu posso fazer? Né? Porque quando a gente fala assim, mas só eu sou culpado no relacionamento? Não. Mas assim, alguém tem que dar o pontapé inicial. Né? Alguém tem que
olhar e falar assim, O famoso vamos dar o braço a torcer, né? Exatamente. Então, hoje, essa questão de você entrar em um relacionamento e achar que tudo é muito descartável e que você não quer lutar pelo seu relacionamento, você não quer conhecer a fundo possibilidades de dar certo, acaba culminando nessa questão aí de N divórcios, a dificuldade de realmente fazer acontecer. Na minha vida, quanto casada, né, mãe de um casal de filhos, não é fácil, né? Não é fácil. Eu não vou dizer para você que as coisas foram muito boas. Não foram, e às vezes não é. Às vezes a gente tem contratempos, a gente pensa diferente, né? A gente analisa a vida de uma maneira diferente. E isso que é também o tempero da relação. É você sempre estar buscando olhar para o outro com um olhar diferente, para tentar agradar o outro. Porque o maior erro dentro de um relacionamento, Marli, é que as pessoas entram no relacionamento para serem felizes. Então, no primeiro obstáculo, ela fala assim, eu estou em um relacionamento e eu não sou feliz. Então, eu estou no relacionamento errado. Só que nós temos que entrar no relacionamento com a mentalidade que é a seguinte, eu quero fazer o outro feliz. A minha intenção nesse relacionamento é fazer o outro feliz. Quando os dois entram no relacionamento querendo fazer o outro feliz, o outro vai estar tão feliz que vai ser recíproco. A energia, ela volta, sabe? Aquela energia da felicidade, da cumplicidade, do amor, ela irradia no lar, na casa, no relacionamento, e isso retorna. Então, quando a gente tem esse olhar de que eu vou fazer o outro feliz, né, e não simplesmente sentar e só querer receber, né, que esse talvez seja o maior engano dentro do relacionamento, isso faz total diferença. Porque a gente não olha para o relacionamento só querendo receber, mas a gente olha, em um primeiro momento, querendo oferecer. Né? E aí essa troca ela é automática. E por isso que muitas vezes eu ouço, mas eu não estou feliz no relacionamento, porque a pessoa com quem eu escolhi me relacionar, a pessoa, ela não me faz feliz, ela não está me fazendo feliz. E aí, não, estou frustrada, eu estou frustrado, não, um relacionamento para mim não está dando certo, eu estou no lugar errado, e é bem por aí, né? Então, esse olhar, ele faz total diferença. Mas é o que a gente falou anteriormente. A pessoa, ela entra no relacionamento buscando algo que falta nela. Então, ela vai cobrar do outro que ele supra esse vazio. Eu costumo dizer, você tem que aprender a ser feliz sozinho. Que quando você gosta da sua própria companhia, ter companhia é opção de escolha, não necessidade. Então, as pessoas buscam uma perfeição que não existe em ninguém. Nós somos seres únicos, individuais, com a nossa persona, e a gente tem que nos entender primeiramente, para depois, porque não adianta, a gente não vai dar felicidade para o outro se a gente não é feliz. E eu não posso cobrar do outro uma coisa que eu não faço. Porque, assim, todo relacionamento é uma via de mão dupla, é o dar e o receber. Mas se você só quer receber, uma hora esgota. Verdade. Então, as pessoas hoje, como a gente fala, a criança interior está tão magoada, está tão ferida, querendo tanta atenção, que as pessoas entram no casamento e acabam destruindo o próprio relacionamento. Tem até uma passagem bíblica, né? Uma passagem bíblica que diz, a mulher sábia, ela edifica seu lar, a tola derruba com as próprias mãos. Mas né? você levantou uma questão aí sobre muitas pessoas, elas entram no relacionamento procurando no outro aquilo que falta nela. E isso acontece de montão. E aí, quando fala assim, o outro não conseguiu suprir a minha necessidade, é porque talvez o outro, ele não consiga. Ele não está preparado para oferecer para você aquilo que está faltando em você, mas às vezes é algo que veio lá de trás, como eu falei.
Às vezes é algo até da infância, né? Sim. Não tem, às vezes, um bom relacionamento lá com o pai ou com a mãe, e aí sente aquela necessidade daquele carinho, e às vezes entra no relacionamento buscando exatamente aquele tipo de acolhimento. E às vezes o outro, ele não está ali pronto para oferecer aquele tipo de afago que aquela pessoa precisa, que às vezes é um afago de pai, um afago de mãe, entende? E aí a pessoa quer muito além do que o outro pode oferecer. Então, por isso que é importante ter esse autoconhecimento. Se você está em um relacionamento e você quer que dê certo de verdade, a primeira coisa é você se conhecer e conhecer um pouco o outro também, né? Esse autoconhecimento, ele faz total diferença para ver qual posição você está, o que realmente você está buscando. Às vezes você está em um relacionamento em que você se anula completamente porque você mendiga a atenção do outro. E você tem medo de se posicionar porque você tem medo da perda, você tem medo da rejeição, você tem medo de que ele te substitua ou ela te substitua por outro. Você tem medo de que ele encontre alguém melhor, porque você é uma pessoa insegura, né? E toda essa carência, ela tem uma raiz, porque isso é apenas um sintoma. As pessoas que são extremamente ciumentas, as pessoas que são extremamente inseguras, tudo isso tem uma causa, né? O porquê da pessoa ser assim. Isso é apenas o sintoma de uma causa que às vezes está lá escondidinha, lá dentro. E quando você olha para você e você passa a descobrir o porquê disso tudo, isso faz total diferença para você ter um relacionamento muito mais saudável, porque você consegue ter autocontrole, você consegue ter autodomínio, você consegue ter autoestima, e aí você se posiciona no seu lugar de pessoa protagonista dentro de um relacionamento, junto com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Então faz total diferença isso. E muitas vezes, Marli, a gente não consegue sozinho. E aí é a hora da gente também analisar e falar assim, eu preciso de ajuda. Existem muitas pessoas, né, que trabalham com relacionamento. Eu trabalho com relacionamento porque eu percebi que vinha no meu consultório muitas pessoas por ansiedade. E no final, né, a ansiedade era realmente por estar em crise dentro do relacionamento, por não saber lidar com essa relação que estava em crise, que estava desgastada, que estava tóxica, né? Porque um relacionamento que tem discussão o tempo inteiro, um relacionamento que tem falta de compreensão, de diálogo, de parceria, sabe? De saber ouvir mesmo, de saber entender o outro, de dar esse espaço para o outro que a gente falou lá, né? De confiar no outro. Tudo isso, se não acontece num relacionamento, ele vai minando. Ele vai esfriando, ele vai secando, né, como uma plantinha. E aí fica difícil depois você resgatar esse primeiro amor, porque o relacionamento, ele fica em altos e baixos, né? Ele até cai na rotina, às vezes. Eu tenho 30 anos, então eu posso dizer isso, né? Às vezes cai na rotina. Mas você, de vez em quando, tem que olhar para o outro, ainda com um olhar de admiração. Porque é esse olhar de admiração que acende a chama do relacionamento. E não importa quantos anos tenha, né, esse relacionamento. É você olhar e falar assim, o que te cativou naquela pessoa? O que te fez olhar para aquela pessoa te chamou a atenção? Isso é importante, você continuar trazendo à tona esse primeiro amor, né? Então, eu tenho responsabilidade com isso no meu relacionamento, meu marido tem responsabilidade com isso no meu relacionamento, né? Então, de estar sempre buscando assim, esse olhar para o outro e falar, poxa, eu escolhi essa pessoa porque eu admirei, porque a primeira coisa quando a gente encontra alguém é a admiração, né? Então você admira, pode de repente é o físico, de repente é o intelectual, de repente é algo ali que realmente te chamou a atenção. Esse temperinho que fez com que você olhasse, se despertasse para o outro, isso tem que estar aceso sempre, né? Para que a relação ela não esfrie completamente. A admiração é um dos pontos chaves, né? Desde o momento que você perde a admiração pelo seu parceiro, eu acho que a admiração é até mais importante que o amor,
vamos dizer assim, porque é aquela coisa, é o brilho nos olhos, você fala assim, poxa, meu marido conseguiu isso, ele está lutando, eu admiro ele pela luta que ele tem, pelas coisas que ele faz. Então, essa Exatamente. admiração eu acho muito importante. E o amor próprio de ambos, né? Porque assim, eu costumo dizer que se a gente não se amar, a gente não ama ninguém. A gente tem possessão do outro, a gente tem paixão pelo outro, a gente tem possessão, a gente tem o sentimento de posse realmente. Porque quando a gente não ama, a gente não pode dar algo que a gente não tem, né? A gente só pode dar o que Verdade. a gente tem. Então, se a gente não nos ama, se a gente não tem admiração pela gente, como a gente vai amar o outro? Como a gente vai amar o nosso parceiro? Como a gente vai ter admiração pelo nosso parceiro? Se a gente não admira nem a gente, porque Verdade. relacionamento é uma E escolha. Marli, A gente assim, amar é uma escolha. Como você falou assim, né? Acho que a admiração ela é até mais importante que o amor. E é verdade, porque amar é uma escolha. E quando você tem essa admiração, você consegue estar junto com a pessoa. Porque a gente gosta de estar perto de quem a gente admira, quem a gente respeita, né? Então, o amor ele é construído em cima de tudo isso. Ele é construído em cima do respeito, ele é construído em cima da admiração, ele é construído em cima da parceria, né? Então, da vai muito, o amizade. amor, ele é tijolinhos que são colocados cada um no seu lugar para formar uma grande Dá parede, alicerçar o né? Que é o relacionamento. alicerce, exatamente, é um grande alicerce, né? Eu vou até usar essa expressão que fica mais bonita, né? Então é cada pedacinho ali que vai formando um alicerce para que o relacionamento realmente dê certo, né? Sim, porque depois muitas vezes vem os filhos, a mulher, fisiologicamente, quando tem filho, ela se afasta um pouco do marido, porque ela está com o corpo todo voltado para cuidar das crianças, tanto que muitos relacionamentos se acabam no puerpério, porque a mãe está tão focada na criança que esquece do marido. Mas isso é uma coisa fisiológica, só que o homem não entende. Então, por isso que a necessidade da conversa, do entendimento das coisas, que quando você não tem diálogo num relacionamento, você não põe, olha, não estou gostando disso, eu estou passando por isso. Ninguém tem bola de cristal para saber o que está passando na sua mente. Se você não Verdade. sentar com o seu parceiro e falar o que te incomoda, o que você não gosta, você vai se magoando, vai criando ansiedade. Eu sei porque eu passei por isso. Kátia Uhum. sabe, eu passei por um relacionamento de 23 anos, me separei tem 7 anos, faria 30 anos igual a você. Só que assim, a admiração foi terminando, eu fui perdendo meu amor próprio, eu cheguei a 160 quilos, já perdi 50 em rumo a perder 30, mais 30, porque eu parei de me admirar, eu parei de me amar, parei de confiar, de ter confiança em mim. Eu parei de atender meus pacientes por causa disso, porque eu não confiava, eu me achava burra. Por quê? Fui criando uma insegurança enorme, mas hoje eu identifico que eu fui em busca, que são coisas que aconteceram na minha Uhum. infância. E às vezes a gente sobrecarrega o parceiro por causa da nossa frustração que aconteceu quando a gente tinha 4, 5 anos. Verdade. Só que a gente não tem, se a gente não ir em busca desse autoconhecimento, a gente nunca vai saber o porquê de dar errado. Porque muitas vezes uma mulher entra num relacionamento procurando um pai ausente, que teve um pai ausente na infância. Às vezes o homem não tinha um bom relacionamento com a mãe,
procura uma mulher para ser a mãe dele, só que ele não vê a esposa como mulher, ele vê a esposa como mãe. A mulher tem que cuidar dele, tem que fazer tudo que a mãe fazia, tem que botar ele numa redoma de vidro, e não é assim, gente. E age como filho, literalmente. É como se a esposa tivesse realmente um filho. Sim. Né? Então, isso eu já vi muito acontecer, realmente. E aí há uma troca de papéis. Em vez de ele ser esposo e ela ser esposa, ela vira filha do cônjuge. Uhum. Não é um relacionamento que dure, gente. E assim, mas para isso você vê também que existe, e você vê também que assim, as pessoas elas tendem a se anular e aceitar um papel de coadjuvante dentro do relacionamento, né? Às vezes é massacrada dentro do relacionamento, às vezes é agredida emocional, físico, né? Fisicamente, e continua ali também se anulando, porque não se acha merecedora, às vezes, de ter um relacionamento feliz, um relacionamento de qualidade. Eu costumo dizer que a vida da gente, ela vem num sopro e ela vai num sopro, né? E ela é temporária, ela tem começo e fim. Então, a gente tem que aproveitar com o máximo de qualidade a nossa vida. É fazer aquilo que gosta, é amar, é ser amada. Então, se você hoje, né, ouvindo essa live, você é aquela ou que é muito insegura, ou aquela que se anula muito dentro do relacionamento, ciumenta demais, procure se autoconhecer mais. Procura olhar para você e perguntar: por que eu ajo dessa maneira? Por que eu sou tão insegura? Por que eu sou tão ciumenta? O que tem isso na minha história lá atrás? Porque às vezes não tem relação direta com o seu parceiro no seu relacionamento. Às vezes é algo mais interno. Até quando ele abusa de você, né, e você se sente anulada, por que você se sente anulada? Por que você deixa de fazer aquilo que você gosta, de ter suas amizades, e porque você acha que ele é o único biscoito do pacote? Né? Não é assim, porque ele até pode ser seu último biscoito do pacote, se é a pessoa que você mais vislumbra, mas se ele não te respeita, né, se ele não te valoriza, se ele não te coloca no primeiro lugar na vida dele, não vale a pena. Esse biscoitinho aí, que é o último biscoito do pacote, ele está mofado, entende? Então, a gente precisa se valorizar, a gente precisa se colocar em primeiro plano. E eu tenho um caso, Marli, de uma cliente que chegou até a mim com muitas crises de ansiedade e ela não sabia, ela não tinha percebido que ela estava num relacionamento abusivo, sabe? Ela tinha se afastado de todas as amizades, tinha parado de trabalhar, tinha parado de estudar, que era coisa que ela fazia, e até mesmo ir na igreja, que ela gostava de ir à igreja, quando ela conseguia ir, era o tempo inteiro sendo monitorada, com quem que você está conversando, aonde você está sentada, era algo extremamente controlador. Até que ela começou a olhar para dentro dela e descobrir o potencial de mulher que ela tinha. E aonde é que estava aonde que levava ela a ter aquele comportamento passivo, sabe? De uma mulher submissa, de uma mulher anulada, de uma mulher frustrada, sabe? Estava lá na figura paterna, que também deixou ela, né, sozinha, que ela não teve a figura paterna, porque houve aí uma quebra de laços entre os pais, e ela procurava naquela pessoa, a pessoa que iria auxiliá-la, né, como pai. E ali ela olhava para aquela figura, até porque o pai dela, o pouco tempo que ela conviveu, era um pai extremamente agressivo também para a mãe. Entendeu? Então ela achava que aquilo era normal. Ela olhava naquela figura ali de várias agressões e abusos, proibindo ela de viver o mundo, né? Ela só tinha que viver o mundo dele. Ela achava que aquilo ali era normal, que representava amor. Porque o pouco tempo que ela convivia com o pai, era a forma que o pai também tratava a mãe. Então ela repetia padrão, sabe? Quando ela começou a entender isso, ela começou a se posicionar como uma mulher capaz de tomar as rédeas da sua vida, capaz de se tornar
mais independente. Então, isso acontece demais. Então, a gente tem sim que parar de insegurança, parar de se sentir insegura mesmo dentro do relacionamento, e se sentir incapaz, achar que nós somos descartáveis. E vou te dizer, se a pessoa que está com você acha que você é descartável, é porque ela não te merece. É simples assim. Né? A gente tem que estar com uma pessoa que ela queira literalmente estar com a gente de verdade, que ela invista na gente e que a gente invista também no outro. Porque quando a gente quer muito, a gente não quer perder. Se ele ou ela diz assim, poxa, eu vou te largar se você não fizer isso, que vá, porque ele não te merece, ela não te merece. Então, mas você só vai tomar essa atitude de deixar ir se você for autoconfiante. Saber que você não precisa do outro para ser feliz. Você precisa de você verdadeiramente para ser feliz. O outro só vem para completar a sua felicidade. Mas quando você deposita a sua felicidade total no outro, aí sim, o outro ele vai brincar com você. Vai fazer com você aquilo que ele almeja, porque você está nas mãos dele, né, nas mãos dela. Então, isso é muito sério. Tenham relacionamentos saudáveis, duradouros, felizes, tendo a sua individualidade, podendo ter amigos, podendo passear, tudo com respeito, sem deixar o outro de lado. Isso faz parte de um relacionamento sadio, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento saudável, tá? São as dicas que eu deixo aí para vocês. Eu vou aproveitar o gancho de que você falou, né? Como a gente já trabalha com isso, a gente sabe da dependência emocional e que a dependência emocional, ela chama o relacionamento abusivo e muitas vezes nós não identificamos. Eu não identifiquei só que o meu relacionamento era abusivo, eu só identifiquei depois da separação, que a gente faz a autoanálise e a gente descobre. Aí eu gostaria de dar um informativo que muita gente não sabe. As formas de violência contra a mulher, segundo o artigo 7 da Lei 11.340 de 2006, são formas de violência doméstica, familiar, contra a mulher. São violências físicas, psicológicas, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Tá? Não é só a violência física, tá? E a violência física, ela é tudo que atenta sobre a integridade física da mulher, como agressão, tiro, faca, isso tudo é relacionado à violência física, né? A violência, muitas vezes, a violência psicológica é a que mais existe, foi a que eu sofri no meu relacionamento, que são os atos de humilhação, desvalorização moral, deboche em público. Eu, por estar gorda, eu sofria muito deboche e aquilo me magoava demais. Atitudes que abalam a sua autoestima pode desencadear diversos tipos de doenças, como depressão, distúrbios nervosos e distúrbios psicológicos. A violência sexual, que pode ser caracterizada de forma física e psicológica, com ameaça, compreendendo o estupro, a tentativa de estupro, o ato violento ao pudor, o ato obsceno. A violência É porque, às vezes, a pior violência, ela não é a física, ela é a emocional. Porque a física, né, as pessoas acham que a maior violência é a física. A física, a pessoa foi lá, agrediu, fez a marca, você foi lá e
um tempo você esquece. Tanto é que, às vezes, as pessoas não ficam nem mais com sequelas, né? Mas a emocional, ela destrói você de dentro para fora, sabe? E você deixa de acreditar em você. Você se anula, você se torna uma pessoa insegura. Então, quando você sai desse relacionamento, quando consegue sair, você pega qualquer outro relacionamento, porque você acredita que você não é merecedora de ser feliz. Você é uma pessoa que não merece o melhor para você. Então, geralmente, uma pessoa que entra no relacionamento abusivo, que está dentro do relacionamento abusivo, que sofre todas essas agressões emocionais, se ela não ressignificar, se ela não trabalhar essas dores emocionais, ela parte para outro relacionamento, ela tende, né, a ir para outro relacionamento também abusivo, porque ela acaba acreditando que, eu costumo dizer, né, ela acaba não escolhendo o parceiro dela, ela acaba sendo escolhida, entende? A quem vier até ela, tá bom para ela. Então ela não seleciona mais, Porque ela não se não começa valoriza, né? Ela ela não perde começa a se valor. valorizar a ponto de falar assim, olha, eu quero para mim uma pessoa nesse estilo, eu quero assim, assim. Não, ela começa a deixar que ela seja escolhida. E quando a gente é escolhido por qualquer um, é como se fosse uma roleta russa, né? Então, a gente precisa se valorizar, a gente precisa escolher quem a gente quer estar perto. Porque quando a gente escolhe, a gente foca naquele alvo e fica muito mais fácil de acertar. E mesmo acertando, volto a dizer, somos seres diferentes, somos seres em construção, somos seres querendo que dê certo. Então, mesmo assim, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita parceria, tem que ter muita aproximação, compreensão, para que a coisa realmente dê certo. Porque é sim, é viver como diferente todos os dias, né? Somos seres diferentes. Nascemos em lugares diferentes, berços diferentes, culturas diferentes. Então, para começar a juntar esses dois seres diferentes em um só Deus mesmo, né? Para fazer essa grandeza, né? Mas os De opostos dizer se que, atraem, né? né? De dizer que é melhor sermos dois do que um, né? Então, se Deus diz que é melhor sermos dois do que um, mesmo na adversidade, a gente consegue, né, ser feliz. Sim, é, é compartilhar, como você disse, compartilhar. A Esse minha filha gatinho. querendo participar da live. Ela estava aqui quietinha, fazendo carinho nela para ela ficar quietinha, mas ela levanta e quer participar. É aquela coisa, a gente compartilhar respeito, compreensão, admiração, para manter um relacionamento, é aquela coisa, é um ceder um pouco, o outro cede um pouco, não ficar com aquela coisa, ele fez, e você pegar e, vou dormir a gente até brinca, vou dormir de calça jeans. Não, gente, vocês, qualquer tipo de relacionamento, vocês não têm que dormir brigados, vocês têm que conversar. Só que muitas vezes as pessoas, por orgulho, não baixam a guarda quando tem uma briga dentro do relacionamento. A gente tem que baixar a guarda. Se a gente está fazendo de tudo para um relacionamento dar certo, primeiro você, como nós já falamos, tem que se autoconhecer, a, a, tirar todo e qualquer coisa que te impede de ter um relacionamento saudável, porque isso é um relacionamento, primeiramente, com você ter uma inteligência emocional, nós trabalhamos com isso, ter uma gestão emocional, porque nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram, mas hoje a gente está vivendo numa sociedade que a gente tem o advento da internet, que tem curso gratuito, tem live gratuita, vocês podem ter conhecimento de várias coisas e se autoconhecer, mas só depende de vocês, não depende de mais ninguém. Eu costumo dizer, seja a mudança que você quer no mundo.
Se você não acha que o teu relacionamento está legal, conversa com o teu parceiro. O que está havendo? Onde a gente está errando? É onde a gente está errando, né? Onde você está errando. Porque muitas vezes um dos parceiros fala assim, você é errada nisso. Mas se o relacionamento está ruim, não é só uma das partes. São as duas partes que estão fazendo algo de errado. Já parte dessa premissa. Então, é sentar, conversar, botar uns pingos nos is e caminhar. Porque se você ficar de bico com o marido ficar de bico para você, como vocês vão se acertar? Como você vai ter um relacionamento saudável? Verdade. Vai viver A gente... um brigando com o outro, um xingando o outro, como acontece. Eu escuto aqui, eu moro em prédio, eu escuto isso o tempo todo. Então, volto a dizer, a mulher sábia edifica seu lar, a mulher tola, ela derruba com as próprias mãos. E a mulher é mais sábia que o homem 10.000 vezes. Eu afirmo isso com toda a categoria. E olha que interessante. É olha que interessante. Né? Olha que interessante quando você fala da mulher sábia, né? Então eu vou fazer aqui, eu vou contar um pouquinho sobre essa passagem lá da Bíblia, né? Que a gente fala muito sobre a mulher sábia edifica o lar, né? E a tola destrói. Essa passagem está lá em Provérbios 31, né? Olha que interessante isso. A mãe de um rei, ela preocupada com o filho, né? Dele pegar qualquer mulher para estar do lado dele, com medo dele se desviar do ótimo reinado que ele fazia. Ele era um rei solteiro. Ela chegou para ele e falou, meu filho, você procure uma mulher sábia. E ela foi dando para ele várias características de uma mulher sábia. E aí, por isso que vem essa parte, né? Que uma mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola destrói. Ela tinha muito medo dele se relacionar com qualquer tipo de mulher e não dar certo. Veja bem, ele era um rei. Ele poderia escolher a mulher que ele quisesse. Ele tinha essa liberdade. Mas olha a preocupação dessa mãe. Ela queria que do lado dele tivesse uma mulher sábia. Então, olha a importância da mulher na vida também do homem. Independe da posição que esse homem esteja. Ele pode ser um simples operário, ele pode ser o dono de uma empresa, né? O rei de uma empresa, né? O presidente do país, ele precisa, né, ser orientado com uma grande mulher do lado dele. Então, ela dá várias orientações de uma mulher. Uma mulher sábia, ela quer a mulher que ela administra o lar, ela cuida dos filhos, ela mexe com as finanças, ela é independente financeiramente, ela também tem uma profissão, ela vai lá e ela também é empreendedora, ela também se cuida, né? Ela cuida da sua beleza, do seu corpo, da sua saúde mental, ela cuida do outro, ela conversa, ela tem relacionamento. Olha quantas características que tem uma mulher sábia. E tá lá, quem quiser depois saber mais detalhes, está lá, eu acho que Provérbios 31. Dá uma olhada e vê quais são as características de uma mulher. Essa dica ela vai para os meninos e para as meninas. Para os meninos, para que se quiser um relacionamento saudável, se ainda não tem, né, não escolheu, procura lá o tipo de mulher que seria interessante para você. Para as meninas, dá uma olhadinha lá também, porque tem dica para que você seja ainda melhor do que você já é, né? Dentro uma mulher aí para ter um relacionamento assim muito mais interessante aí com o seu parceiro. Então, ali nessa passagem, eu só estou falando porque você citou ela e eu acho ela fantástica. Eu já fiz uma palestra sobre esse tema, por isso que eu estou aqui falando com você, que ele é riquíssimo, né? A gente tem ali características para tanto, né, o homem escolher uma mulher nesse perfil, quanto a mulher se tornar cada vez mais sábia, né? E essa sabedoria faz com que ela seja admirada também, respeitada também. Né? Não é só admirada, mas também respeitada, tendo seu lugar dentro de casa, tendo seu lugar na sociedade, tendo seu lugar com ela mesma. Então, essa é uma mulher que merece assim, os nossos aplausos. E aí já fala, né? É uma mulher sábia, uma mulher que tem todas as características para
ser feliz e estar em um relacionamento feliz. A gente conhece mulheres que elas falam assim, eu não sou feliz porque meu marido não faz isso, ou meu companheiro não faz isso, nem aquilo por mim, então eu abri mão. Epa, será que é por aí? Se você realmente quer estar no relacionamento? Agora, se você falar assim, não é para mim, já foi, já acabou, né? Eu descobri que não é a pessoa certa, tá tudo bem. Mas se você acha que você quer aquela pessoa, que você gosta daquela pessoa, que você acha que pode dar certo, invista. Seja sábia, seja inteligente, sabe? Pede ajuda. Tem muitas pessoas que trabalham com relacionamento exclusivamente para poder ajudar a pessoa a se aproximar melhor do seu cônjuge ou do seu namorado, do seu parceiro. Né? Então, existem pessoas que estão ali, que trabalham com isso, se você não consegue sozinho. Mas vai lá que você consegue. Vá com jeitinho, se autoconheça primeiro, né? Se coloque aí autoconfiante, eleva a sua autoestima, descubra seu lugar aí dentro desse relacionamento, porque aí você sim vai ter todas as ferramentas capazes de virar a chavinha aí do seu relacionamento. Com certeza. Não ser inteira para ter um relacionamento inteiro, né? Para você não cobrar do outro o que te falta. Exatamente. Gostaria de te agradecer. Obrigada. Já vai dar 10 horas para não te prender também. Eu sei que hoje a correria foi grande. Hoje ainda tem uma reunião. Ainda tem uma reunião de negócios. Vamos lá, e a vida continua. Com certeza. Que Deus te abençoe abundantemente. Obrigada mais uma vez por você ter aceitado o convite. Que seja a primeira de muitas outras, que a gente possa abordar outros assuntos. Mas eu acho que foi muito bom esse assunto na data de hoje. Tanto que eu botei até, agora não está aparecendo, mas eu botei uma blusa de, como é? Mulher Maravilha, porque todas nós somos maravilhosas. Que linda! Se tivesse falado, eu tinha posto a minha também. Todas nós somos maravilhosas. Eu costumo dizer que todas nós somos lindas, cada um com as suas características, cada umas mais gordas, outras mais magras, mas todas nós temos nossa beleza. Que a beleza interior, ela é mais linda do que a beleza exterior. Porque quando você tem uma beleza interior, você chega no ambiente e modifica aquele ambiente que você chegou. Então, seja esse tipo de pessoa. Eu falo que são pessoas gostosas. Sejam pessoas gostosas, mas não gostosas por um corpão, mas gostosas porque as pessoas gostam de estar ao seu lado, gostam de estar perto de você, que você entre num ambiente que deixa o ambiente melhor, que você ilumine o ambiente onde você chega, que você seja uma pessoa querida aonde quer que você chegue. Não que você seja aquelas pessoas, fulaninha chegou, já vai chegar reclamando. Seja sempre positiva. Hoje até uma curiosidade que eu descobri dia desses, o nosso dicionário da língua portuguesa, ela tem palavras mais negativas do que positivas. Então, a gente é sobrecarregado de negatividade o tempo todo. Então, se a gente deixar que essa negatividade nos consuma, a gente não vai ter um relacionamento saudável, porque a gente não vai viver saudável. Então, a gente tem que cuidar do nosso mental, suprir as nossas necessidades sentimentais, não em cima do outro, mas nós com nós mesmas. Gostaria de agradecer de novo e pedir para você fazer suas considerações finais, para que você possa ser liberada para... Pois é. Ela é uma pessoa muito chique, gente. Eu só tenho amigos chiques. Você é uma linda, foi um prazer. Esse bate-papo aqui é uma conversa bem espontânea, né? Abordamos vários assuntos
mas todos dentro, né, de você saber se posicionar, né, dentro de um relacionamento, e isso serve para qualquer lugar. Então, eu agradeço essa oportunidade. Para você que está nos assistindo ou vai nos assistir depois, se quiser entrar também para o meu grupo VIP, né? E você pode mandar lá um eu quero, ou se quiser saber um pouco mais de alguma coisa voltada para o relacionamento, seu relacionamento não está legal, quiser saber mais alguma coisa, né? Mais dicas aí, pode ir lá falar também eu quero. Eu sempre respondo a todo mundo que manda para mim um direct, tá? Eu sempre respondo, tenho o maior carinho por qualquer pessoa que chegue até mim para poder tirar uma dúvida, vai ser um prazer, tá bom? Então, Deixa o que eu seu deixo contato, aqui Kátia. é Deixa seu o meu Instagram. contato aqui no Instagram é katia.krterapia, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, arroba katia.krterapia, tá aí. Quem quiser me seguir lá, tá? E se quiser saber mais alguma coisa ou quiser entrar para o meu grupo VIP, pode entrar, porque lá sempre eu dou algumas informações para casais, sempre enriquecendo aí com alguma novidade. Então, vai ser um prazer tê-los lá dentro desse grupo, tá bom? E Marli, mais uma vez, lindona, muito obrigada pelo convite, que seja, sim, o primeiro de muitos outros, né? Que a gente possa estar aí sempre falando desse assunto que é tão importante. Somos seres relacionais, né? Então, estar falando desse assunto é falar da gente, é falar como se fosse do ar que a gente respira, né? Então, é sempre bom nos relacionarmos bem e bastante, porque a vida é assim, né? É troca, é energia, é paz, é harmonia, tá bom? Um beijo, beijos a todos aí, meninos e meninas. Pessoal, vai lá no Instagram da Kátia, comenta o que você achou da live, dá um feedback para ela, segue ela lá. Se vocês estão com problema de relacionamento, converse com ela, marque uma terapia. Não deixe que seu relacionamento acabe por causa de bobeira, que muitas vezes, como ela falou, abordou muito bem aqui, às vezes a gente se separa e se arrepende. Então, para você não ter arrependimentos, tenta até a última gota de suspiro para levantar esse relacionamento. Mas, se não der, a gente pede a Deus para nos orientar e a gente seguir. Vou estar fazendo uma constelação em grupo. Caso vocês queiram participar, quem é daqui do Rio de Janeiro, principalmente aqui de Jacarepaguá, vai ser aqui em Jacarepaguá. Entra no meu direct e que eu vou estar passando todas as informações. Será no dia 18 de março agora, tá? Caso vocês queiram entrar no grupo, o Borbolete Saia do Casulo também é um grupo gratuito, vocês podem estar entrando com o maior prazer, tá? Lá eu dou dicas de autocuidado, para vocês melhorarem o seu psicológico, o seu mental, se cuidarem. Tem o Planner, conscientização de sentimentos, o link está na minha bio, porque se você não se conscientiza do sentimento que está fazendo você adoecer, você nunca vai conseguir se curar. Ele é baseado na escala de Hawkins. Então, dá um pulinho lá, tem um link lá na bio. Também sou aromaterapeuta, sou consultora da... Ih, esqueci. Acontece isso sempre. Porque são muitas informações, são muitas formações. Como a gente vai fazendo um curso aqui, entra no curso ali, quando a gente vê, a gente esquece. Eu sou do Terra. Caso vocês queiram comprar óleos essenciais do Terra, que é um dos mais puros que tem no mercado, o link também está lá na minha bio. Semana que vem eu vou estar recebendo uma amiga nossa também, a Giselda, que vai estar junto com a gente, fazendo a live, falando também de relacionamento, como sair de um relacionamento que não te cabe mais. Porque muitas vezes a gente lutou, como a Kátia falou,
mas a gente não cabe mais naquele relacionamento. De repente, porque a gente vislumbrou outras coisas e o parceiro não segue conosco. E muitas vezes eu costumo dizer que a gente não vai deixar de amar certas pessoas, mas certas pessoas não continuarão nas nossas vidas. Mas não é porque elas não estão nas nossas vidas que a gente vai deixar de amar. Mas muitas vezes a gente tem que se amar primeiro, se valorizar para poder ter saúde mental e continuar evoluindo. E muitas vezes o parceiro não acompanha essa nossa evolução, porque nós somos seres individuais e únicos e cada um tem um pensamento. Então, quando não tem essa segurada de mão, vamos caminhar junto, muitas vezes se perde pelo meio do caminho. Então, na semana que vem, hoje a gente falou como se ter um relacionamento saudável, espero que todas tenham, mas quem está num relacionamento tóxico, semana que vem, a gente vai dar dicas para você sair desse relacionamento o menos de machucado possível. E a gente sempre sai um pouquinho. Kátia, você sabe que eu te amo. Você sucesso na sua empreitada. Estou morrendo de saudade, porque a gente só se vê pela telinha. Qualquer dia eu vou aí. Não, a gente vai marcar. Com certeza. Muitos assuntos para pôr em dia. Lindona, sucesso para você também. Parabéns, você está indo no caminho certo. Né? Aqui é a nossa vitrine, tá tudo muito bem. Né? Isso aí também. Gente, um beijo mais uma vez. Foi um prazer, Marli. Tudo de bom aí para você. Um grande beijo. Te amo. Uma boa noite e bom negócio. Boa reunião. Tchau, tchau.